Que a paz de Deus esteja conosco. Bom, é sempre motivo de alegria, de gratidão, poder retornar nessa casa, ver rostos tão queridos, uma energia tão boa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, nos favorecendo o início da tarefa. E pedimos então aos nossos amigos espirituais que possam nos guiar na noite de hoje, para que as palavras possam fazer sentido, para que ao sair desta casa a gente possa ter um pouco mais de recurso para lidar com os desafios da vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao que vem sendo trabalhado dentro do Evangelho nesta casa, e a gente vai lá no capítulo 5, este capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então Jesus, nosso mestre e guia, nos garantiu que serão felizes aqueles que têm aflições. Mas a gente precisa lembrar que Jesus, este grande educador, que veio para nos mostrar como podemos crescer, evoluir, ele vem dizer um pouco mais. Não basta apenas sofrer. Que possamos utilizar esse instante da vida com o olhar do aprendiz, retirando daquele momento o aprendizado, para que possamos assim estar mais prontos, mais fortes para as tarefas que virão mais à frente. E hoje a gente vai utilizar como reflexão o item 19, que está lá nas Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho que representa para nós como podemos nos autoconhecer e como o autoconhecimento bem utilizado transforma as nossas existências. E o título dessa mensagem é O Mal e o Remédio. Uma mensagem de 1863. E quando a gente vai ler essa mensagem, e eu vou trabalhar essa mensagem palavra a palavra, trecho a trecho, porque fomos orientados há pouco tempo atrás, enquanto estávamos ansiosos para trazer tantos recursos para uma palestra, os amigos espirituais nos socorreram de imediato dizendo: o Evangelho basta. Então, seguindo este conselho, que o Evangelho basta, nós vamos usar de fato o Evangelho. Vamos nos apoiar nessa mensagem durante toda a nossa fala, e tirando aqui o entendimento que podemos ter nessa noite. Por isso pedimos ajuda aos amigos do plano maior que nos inspire para que possamos avançar na compreensão dessa mensagem. E aí, quando a gente vai ler, então, essa mensagem de forma apressada, a gente percebe que ela é um tanto quanto dura, talvez até desanimadora. Porque Santo Agostinho começa ali nos lembrando de onde nós estamos. Dizendo que aqui, ele começa justamente desta forma. Será a terra um lugar de alegria? Um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Duro, né? De verdade, eu sou daqueles que acredito que a vida deve ser vivida com alegria. E que sim, estamos num mundo de provas e expiações, que está passando por um momento de mudança, de reforma, que já com um pé um pouco lá, um pouco cá, na transição planetária, se transformando um mundo regenerado. Então, esse lugar de onde nós só estamos aqui para sofrer, não é bem assim. Mas estamos aqui para entender que não estamos a passeio. Todos os extremos serão perigosos. Então, muitas vezes a gente vem para cá, espíritos que somos,
tendo essa experiência humana, com a proposta de aprender, de evoluir, e muitas vezes achamos que estamos a passeio, que é uma colônia de férias, onde a vida deve ser sempre prazerosa, que não é permitido termos dores. E de fato não é assim. Sim, teremos momentos felizes, e vamos vivenciar esses de fato. Mas precisamos lembrar que vai ter aqueles instantes da vida que não serão tão felizes assim. Mas que estamos aqui para aprender. Muitos dizem que o planeta Terra é um planeta escola. Então, na escola, a gente vai para estudar, para realizar as provas, para aprender. Estamos fazendo isso nesse planeta escola, chamado Terra? Muitos dizem também que o planeta Terra pode ser considerado um grande hospital. No hospital nós vamos para nos tratar, para nos curar. Estamos de fato utilizando este momento da vida para nos tratar e nos curar? Então Santo Agostinho, que sempre nos convida a olhar para dentro de nós, reconhecer o entorno, perceber o que está dando errado, para que ao reconhecer o erro, possamos iniciar um processo de mudança, ele começa essa mensagem bem dura. E aí a gente até lembra daquele dito popular. Na minha época de infância tinha um remédio que quando a gente cortava o joelho, ele ardia bastante. O famoso metiolate. E esse remédio, ele vinha acompanhado de uma fala das mães, que era mais ou menos assim: se está ardendo, é porque vai sarar. Se arde, cura. Então, só para a gente lembrar, se está ardendo, vai sarar. Se está doendo, vai sarar. Então, que a gente fique com esse lugar, lembrando deste remédio. Que, de fato, o processo de cura, ele antecede aí momentos de ardência, de dor. Mas que a gente deve lutar, não relutar contra esse momento, porque é ali que inicia-se a cura. E aí Santo Agostinho continua dizendo assim: vós que viestes a viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, voltai olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar vós. Então Santo Agostinho vai dizer que mesmo no momento de dor, se nós estamos chorando, sofrendo, nós ainda precisamos voltar o nosso olhar para o céu e agradecer pela oportunidade. Puxa vida, de fato ele está nos apertando. Mas a gente vai perceber aonde ele quer chegar com essa proposta. E o quanto é bom ter esses espíritos que nos chacoalham, que nos trazem de volta à verdade. Porque, de fato, se estamos aqui, é uma grande oportunidade. Então devemos agradecer a Deus por Ele estar nos experimentando. Quantos gostariam de ter a vida que nós estamos reclamando? Então aí ele vai seguir dizendo assim: ó homens, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude os vossos dias? Não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, que lhe haja restituído o brilho e a brancura? Então, Santo Agostinho vai apertando e dizendo: só estamos reconhecendo a atuação de Deus em nossa vida, nas conquistas,
nas vitórias, naquilo que está funcionando, nas nossas realizações? A gente consegue perceber Deus em outros momentos da vida? A gente entende que mesmo no momento de dor, Deus está ali atuando naquele instante. Porque para nós que somos pais, quantas vezes nós precisamos permitir, e às vezes somos nós que fazemos a dor do nosso filho, porque sabemos que aquela dor vai trazer benefícios. Quantas vezes a gente precisa submeter o nosso filho a uma cirurgia? Mas a gente faz isso com o coração apertado, mas sabendo que esse é o caminho, que esse é necessário. No processo de aprendizado, quando iniciam a caminhada, o andar, os primeiros passos, ao cair e machucar, a gente mesmo assim estimula a caminhada, porque já compreendemos o processo de aprender a andar. Então, essa pálida visão que nós temos de educação, imagina Deus na sua infinita sabedoria e bondade. O quanto Ele sabe que aquele momento da vida é um auxílio, é uma transformação. E aí a gente pode fazer uma viagem rápida pela nossa vida e perceber quantos desses instantes nós já passamos e de fato ali estava Deus atuando em nosso auxílio. Então Santo Agostinho vai agora nos convidar ao contato com Deus, à fé em Deus, sempre, em todos os momentos da nossa existência. E ele vai dizer assim: imitai aquele que vos dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Vocês lembram da história de Jó? E a gente vai relembrar só para poder contextualizar esse pensamento. Jó era o homem mais rico que vivia na sua região. Ele possuía milhares de ovelhas, camelos, centenas de juntas de boi. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. Era considerado um homem bom e justo. Mas a fé de Jó, ela foi severamente testada. Porque no mesmo dia, a sua propriedade foi invadida, saqueada todos os seus rebanhos, todas as suas riquezas. Os seus filhos foram assassinados, a casa desabou. E Jó, naquele momento de tantas dores, ele se entristeceu. Mas ele prostrou-se ao chão e orou a Deus. Não se revoltou. Reconheceu que se Deus tinha dado tudo o que ele tinha, ele também podia tirar tudo o que ele tinha. Então, dessa forma, ele afirmou a sua fé em Deus. Mas os problemas aqui não acabaram. Não foi porque ele orou, se prostrou a Deus, que cessou. Deus continuou. E aí o seu corpo foi coberto de chagas, ele adoeceu. A sua esposa, já não compreendendo mais aquela fé toda em Deus, abandona. E aí Jó sozinho recebe a visita de alguns amigos. Os amigos são sempre importantes. Mas os amigos disseram: olha, já está na hora de você abandonar Deus, porque ele só vem te castigando. E aí Jó disse que não era assim.
E Jó, além disso, ora por aqueles amigos, pedindo a Deus que o perdoasse, pois talvez eles não sabiam o que estavam falando. E aí Jó continua na sua fé inabalável, e depois de algum tempo, tudo foi restituído. A casa, os bens, a saúde, casou de novo, teve mais 10 filhos. Animado. E aí, Jó então aqui mostra para nós, e aqui a gente não entra nos detalhes se foi assim, não foi assim, mas a gente pesca dessa história o ensinamento. E a gente percebe que Jó, ele diz assim, imitai aquele que foi dado por exemplo. É um exemplo para nós, para manter a fé independente do que está acontecendo. Não é só no momento de alegria que eu devo ter fé a Deus, mas é em todos os instantes da vida. A minha conexão com Deus, ela deve ser para sempre. Eu devo estar em contato e reverenciando Deus em minha vida em todos os momentos da vida. E aí Santo Agostinho continua na mensagem dizendo assim: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal a vossa alma se decidirá lançar-se para além dos limites de um túmulo. Então aqui ele vai nos convidar a este olhar espiritual da vida. Porque de fato, quando eu olho a vida apenas pela matéria, fica difícil compreender Deus agindo em nossa vida. Porque senão eu vou avaliar apenas o progresso aqui material, pelas conquistas materiais. E aí eu não consigo entender que muitas vezes uma falência financeira representa um sucesso espiritual. Quando eu estou olhando a vida apenas matéria. Mas quando eu entendo que a vida é além da matéria, que aqui é uma parte, uma fração de toda a nossa trajetória, eu consigo entender que isso faz parte de todo um processo de crescimento espiritual. E que sim, muitas vezes a falta dos recursos materiais trabalham em mim valores que a traça não rói e o ladrão não rouba. Mas aí Santo Agostinho continua dizendo: houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscais consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepare e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai vós os afortunados da terra. Então, Santo Agostinho está dizendo algo assim, que as dores de hoje nos preparam para o futuro. E aí ele vem lembrar de algo, o que é o sofrimento dessa vida perante toda a eternidade. É uma fração, um momento. E aí ele diz assim, então considerai afortunados, porque esse instante de dor vai te trazer verdadeiras riquezas. E aí a gente relembra uma reflexão que a gente costuma fazer, que é aquele convite ao trabalho. Então, se pudéssemos fazer um convite hoje a todos vocês, trabalhar o dia de amanhã sem descanso, não vai dar para ir no banheiro, não vai dar para beber água, não dá para olhar no celular, é trabalho 24 horas. Mas ao final do dia, 1 milhão será pago a cada um de vocês. Quem vai? Ainda mais que quinta é feriado. Boa. Aí aumenta ainda o benefício. Então, essa comparação é para entender que quando a gente sabe o benefício, a gente paga o custo sorrindo. Porque quantos de nós aqui
Vamos trabalhar uma vida inteira e talvez não vamos ver 1 milhão. E aí, se eu proponho um dia de muito trabalho para ter 1 milhão, eu quero. E é mais ou menos isso que Santo Agostinho está dizendo. Perante a eternidade, por que está reclamando? Porque esse instante da vida vai te levar à verdadeira riqueza. E ainda está reclamando? Se sinta afortunado. Puxa vida, eu estou um tanto quanto envergonhado. Porque a gente vai percebendo o quanto a gente ainda não compreende os mecanismos da vida. E a gente fica num lugar muito raso dessa proposta de Deus em nossa vida. E aí ele vai dizer, como desencarnados, quando planavas no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-se bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Ele está dizendo algo que a gente aprende sobre um tal projeto reencarnatório. Que todos nós aqui, exceto alguns que reencarnaram compulsoriamente, sem direito à escolha, mas acredito que vocês escolheram. Então ele diz que muitos de nós escolhemos as provas que estamos vivendo. Por que agora murmurar? Reclamar. É mais ou menos assim, quando a gente olhou para a vida, colocaram lá no papel. Ó, essa família bem vivida te leva para cá. Esse casamento bem vivido te leva para cá. Nascer nesse país te leva para cá. E aí quando a gente começou a perceber os benefícios daquele caminho para onde íamos, a gente diz, um pouco mais. Põe um marido mais ruim. Uma família mais trabalhosa porque eu quero mais. Porque o benefício é muito bom. Mas aí a gente volta com o véu do esquecimento necessário para o nosso aprendizado e a gente reclama. Então, graças a Deus, somos acompanhados por mentores espirituais que, neste momento do projeto reencarnatório, ele diz, vai devagar. Já está bom. Tenta dar conta disso. Porque se você der conta disso, a gente vai para o próximo nível. Então, que a gente possa estar atento e reconhecendo esses convites da vida. Ele diz sobre esses convites. Vós que pedisse a riqueza e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedisse para lutar de um corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabia o quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. Embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira. Lembra a história de Jó? Então sabia que o benefício existia, mas o corpo ia chegar ao limite. E aí ele diz, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma triunfante, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que bonito isso. Então o corpo, ali, adoecido, sai dele uma alma, o espírito imortal triunfante, renovado, revitalizado, bem preparado. Então percebe o quanto as provas têm uma proposta muito mais amorosa do que a gente pensa? Claro que agora eu quero fazer um parênteses bem grande. Não precisamos ficar buscando tanta dor assim. Isso é só para compreender que muitas coisas vão acontecer, como a gente pode lidar melhor. Porque tem muita prova que a gente está passando que a gente podia evitar. Então nós trazemos algumas provas desnecessárias. É só teimosia, é só malcriação. Então que a gente possa, através de viver o Evangelho do Cristo, entender que a vida pode sim ser boa, feliz, vitoriosa. Mas vai ter aqueles momentos da vida que mesmo cuidando do corpo físico, a doença aparece. Que mesmo cuidando das finanças, algo acontece e vem a falência.
E aí, para que a gente não se revolte, a gente precisa lembrar dessa mensagem de Santo Agostinho. Para que a gente possa passar nos tornando bem-aventurados os aflitos. Porque utilizaremos aquele momento não um momento de lamentação, de revolta, mas sim de avanço, de crescimento espiritual. E aí então ele fala assim, que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé. O apelo ao céu, se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então jamais devemos perder a fé. Então nós temos um mal aqui. Lembra do título, o mal e o remédio? Para combater este mal, a fé. Precisamos manter a nossa fé ativa e saber nos conectar ao Pai Maior. E ele fala assim, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem aos poucos os dias encobertos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia, imediatamente é punido, porque logo sente as angústias da aflição. Então não podemos vacilar. Devemos nos manter firmes, porque a fé é esse remédio que nos sustenta nesses momentos mais encobertos, como ele diz aqui, do presente. Então a gente precisa sempre confiar em Deus. E se assim for, ele termina dizendo: o Senhor pôs o seu selo em todos que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Nos momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se contorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos que sofrem e choram. Alegres sejam as suas almas, porque serão abençoadas por Deus. Meus irmãos, no caminhar da vida, a gente ouve o quanto o Evangelho do Cristo é esse que vai tornar os fardos do nosso caminho mais leve, o quanto ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quantos de nós aqui, quando estamos vivenciando aqueles momentos de dores, de mágoas, de decepções, que acontecem em nossa vida, a gente questiona. A gente pergunta, será? Será que é para perdoar mesmo? Será que é para amar mesmo? Será que eu tenho que, de fato, doar o meu tempo ao outro? Ou eu deveria pensar mais em mim? E aí a gente começa esses questionamentos. E aí eu quero terminar renovando a nossa fé no Cristo, contando uma história. Que é a história de um menino que certa vez foi pego roubando uma farmácia. E a dona da farmácia pegou o menino ali roubando, começou a ofender, só que na frente dessa farmácia tinha uma barraca de verduras. E o verdureiro, vendo toda aquela cena, se aproximou dos dois e perguntou o que estava acontecendo. E a dona da farmácia disse, esse menino está me roubando. E o verdureiro então olhou nos olhos daquele menino e perguntou, meu filho, por que fizestes isso? O menino em plantos disse,
a minha mãe está muito doente. Se ela não tomar esse remédio, ela vai morrer. E eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Naquele momento, o verdureiro tirou o dinheiro do bolso e pagou o remédio para a dona da farmácia. Mas ele não fez apenas isso. Ele convidou o menino até a sua banca de verduras. E ali preparou uma sacola com verduras, legumes, e entregou no menino, que foi embora. Deste dia, passaram-se aproximadamente 30 anos. Até que um dia o verdureiro estava passando mal. Foi levado às pressas para o hospital. Fizeram os exames e perceberam que ele precisava fazer uma cirurgia às pressas para salvar a sua vida. Só que essa cirurgia custava muito caro. E a filha do verdureiro não tinha dinheiro para pagar. E ela então resolveu ir na sala do médico-chefe daquele hospital ver o que podia ser feito. Entrando na sala daquele médico, ela contou a sua história e disse que seu pai era um verdureiro. Quando o médico usou a palavra verdureiro, ele estremeceu. E ele perguntou: seu pai é um verdureiro? Sim. Onde fica a barraca de verduras do seu pai? Ela disse o endereço e o médico desabou em chorar. E disse a ela: minha filha, nós vamos fazer agora a cirurgia do seu pai. Mas ela disse: doutor, eu não tenho dinheiro. Ela: fique tranquila, porque essa cirurgia foi paga há 30 anos atrás, com um remédio que salvou a vida da minha mãe, e com uma sacola de verduras e legumes que pôde alimentar os meus irmãos naquela noite. Então diga ao seu pai que todo aquele que estiver em nome do Cristo jamais estará desamparado. Que a gente leve essa mensagem para os próximos dias. Porque nem sempre é fácil. As dores, falando daqui, parece mais simples, a gente até brinca. Mas só quem vive sabe o quanto dói. Mas se está doendo, lembre que todo aquele que estiver em nome do Cristo jamais estará desamparado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder relembrar assuntos tão importantes e de ter me permitido ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e fé em Deus.